Eita! Se for pregar, faça o apelo. Pai, gente, posso dizer com toda certeza que é mais fácil estar ali do que estar aqui. Meu nome é Lucas, atualmente eu estou como líder de louvor aqui da igreja, sou funcionário aqui da igreja, mas nem sempre foi assim, nem sempre vivi a glória de Deus como eu vivo hoje, para alguns que me conhecem. Mas, para ser breve, eu nasci em berço cristão. Para alguns amigos que me conhecem, nasci em berço cristão, cresci envolvido na igreja com meus pais. Desde pequenininho eu via meu pai tocando violão e cantando, minha mãe cantando também. E lá na minha casa tinha vários instrumentos. Aí com uns 5 anos eu já comecei a tocar, já comecei a frequentar os cultos. Meu pai sempre me colocava para tocar e eu fui tomando gosto. Só que quando chegou a adolescência, amizades, acho que em meados de 21 anos, eu me afastei do evangelho e... Pastor Rafael pressionando. É mais fácil que o do pastor Talento, tô brincando, pastor. Minha vida desandou de vez. Quando a gente se afasta da presença de Deus, é surreal o quanto que Satanás ele humilha o ser humano. E eu fui ao fundo do poço em todos os aspectos, seja financeiro, seja em amizade, sejam com coisas que não convêm com a vida que eu vivo hoje. É muito, 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 muito ruim. E eu costumo dizer aos meus amigos que eu me tornei um pregador reverso. Eu falava mal de igreja, eu falava mal de pastor, tinha raiva de igreja, prometi que nunca ia pisar na igreja por decepções com liderança, com pastores, e meu coração se fechou completamente para o evangelho. E, consequentemente, meus pais e meus irmãos sempre continuaram no evangelho. Minha irmã veio para cá, que é Valesca, que cantou aqui, e ela se batizou. E por eu crescer num contexto cristão, isso para mim era inaceitável, porque alguém não pode se batizar sem preparo. E eu era preparado e estava desviado. Eu fiz o famoso discipulado de 6 meses de outra congregação e me batizei aos 13 anos de idade, mas estava afastado. E critiquei muito, muito forte minha irmã por isso. Diversas vezes eu rodava de aplicativo, vinha buscar ela aqui na igreja, e era o caminho, a gente discutindo, ela chorava. E minha mãe chegava e dizia: meu filho, vamos para a igreja com a gente. Eu disse: não, não tem nada de igreja, eu nunca vou pisar na igreja, e é do pastor Silas. E eu era o reverso mesmo de um cristão. Daqui a pouco tu vai ficar lá no telão, vem mais para frente um pouquinho. É que eu sumo, que eu desapareço e o senhor cresça. Aí Não, o Senhor cresça. Sim, o Senhor não, assim. Aí, em determinado momento, meus pais compartilharam com alguns irmãos aqui o meu contexto. E com pouco tempo, todo mundo aqui na igreja me conhecia. E eu não conhecia ninguém. Através da intercessão, a tarde profética das terça-feiras, todo mundo levantava um clamor pelo filho de Patrícia. Ninguém sabia quem era, nunca tinha pisado aqui. A gente tinha medo. Não. Pela forma como eles falavam, obviamente. Pastor, Papai, tô brincando, pastor. Aí, meu pai usou de uma estratégia. Como é importante a família estar debaixo de autoridade espiritual e de estratégia, o Espírito Santo usou meu pai para me chamar para a conferência da família. E isso diversas vezes. Miguel Ângelo, num culto que teve, meu pai chamou ele e disse: pastor, meu filho, eu ainda vou ver meu filho aqui. E comentou com o pastor Rafael também, disse: pastor, tá todo mundo em família aqui, só falta o meu mais velho. Aí aconteceu que meu pai chegou para mim e disse: Lucas,
Lucas, vamos trabalhar comigo, eu vou te dar R$100. Aí eu, opa. Hoje ele não faz mais isso, eu tô brincando, pai. Vou te dar R$100 para tu me ajudar a vender cachorro quente no evento lá da igreja. Aí eu, pai, igreja, Assembleia de Deus, Pastor Silas, não, foi o pastor Rafael que me induziu a falar. Não vou. Aí ele disse, mas filho, é rápido, eu prometo a você, é rápido. O pastor já tá olhando o relógio. Aí eu vim, ele disse, tá bom pai, eu vou. Era a conferência da família, quem estava pregando era o pastor Elvis Breves. E quando eu abri aquela porta do hall, que eu olhei e me espantei, que minha congregação não, né? A igreja que eu cresci, inclusive Raminho também cresceu lá, mas a gente desde guri tocava junto. Raminho também era da minha irmã. Só vou chamar ele para contar testemunho também. Não, Raminho parecia o bonequinho da Caritó, o cabelinho era aqui na testa. Ele continua aparecendo. Aí, a primeira guitarra dele quem deu foi meu pai, enfim. É uma história bem legal, ele conhece muito, a gente cresceu junto. Daí, o que eu estava falando? Sim. Quando eu abri a porta do hall, a congregação que eu... lotada, estourando, era 15 cadeiras cheias, a igreja que eu cresci. Era a igreja de família. Daí, quando eu olhei, eu me espantei com o tamanho da igreja. Aí meu pai botou a mão no meu ombro e apontou para a bateria e fez, eu vou ver você tocando ali. Aí eu só olhei para ele, meio sem jeito, aí disse, pai, não é para mim mais não. E eu nunca abandonei a música, fui tocar em outras bandas, comecei a viver tocando em várias bandas de freelance e tal. Daí eu sentei lá no finalzinho, no momento do apelo, o pastor Elvis fez o apelo, eu não vim, mas eu já senti algo surreal, me prendendo. Daí o pastor Rafael falou, insistiu no apelo, e eu queria ir e não conseguia. Eu me inclinava e não conseguia. Meus pais estavam do meu lado, minha mãe, na mesma hora, foi uma luta para ela me trazer para a igreja. E quando ela me viu aqui, ela jogou da forma mais pesada, ela botou o joelho no chão, do meu lado, e foi orar, ela pegou pesado. E meu pai levantou as duas mãos para cima e começou a orar. E eu fiquei constrangido porque eu queria ir, eu sabia da decisão, conhecendo o evangelho. Eu sabia que eu tinha que ir para ali para poder mudar a minha vida de vez, mas eu não conseguia. Aí o irmão Julierme, Produtos JK, ele foi. Depois eu vou querer. Esse testemunho está patrocinado pela empresa. É possível. Aí ele chegou e botou a mão no meu ombro e disse: meu amigo, eu vou com você. Eu lhe ajudo lá na frente. Você quer ir? Eu vou com você. Aí eu disse: eu não consigo. Aí ele me tocou. Quando eu dei o primeiro passo, eu desabei. E a vontade era de eu sair correndo aqui, subir aqui, e gritar. E eu consegui chegar aqui na frente. Com poucos instantes, minha família inteira já estava me abraçando. Passando no canto da igreja, todo mundo falava. Eu só conseguia chorar e olhar para cima. E a galera, Jeff chegou, tu conecta, tu tem quantos anos? E eu queria falar e não conseguia. Eu estava extasiado com a glória de Deus. E pouco tempo lá fora, eu cheguei meu pai, eu disse: o senhor não queria que eu vendesse cachorro quente. Aí ele falou: meu filho, eu vejo você tocando ali. Raminho ainda não era daqui. Raminho era de outra congregação, era outro contexto, morava, longe. Ele disse: eu vejo você tocando ali. Eu vejo o Raminho do outro lado. E vejo você como líder do louvor. Foi Valesca. E se ela dizer que não foi, né? Aí eu olhei, eu só começava a chorar. E isso testificou muito forte no meu coração. E eu decidi só servi-lo. Eu disse que nunca ia dizer não à obra. A partir daquele dia eu tomei uma decisão de nunca dizer não. Ir para, não sei, para orar, para expulsar demônio, não sei aonde. Bora, pego o violão, tange, velório, vou para todo canto. E
com uns 6 meses só congregando, vindo para a igreja, entendendo um pouco do contexto, da visão, me atraiu bastante a vontade de servir. Na época o líder do louvor era Ierig. Ierig me fez o convite. Aí, inclusive eu tinha um pince gigante no nariz, os brincos, enfim, parecia o capeta. Aí eu conheci minha esposa. Não, irmão, nada contra. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Para mim, não condizia mais. Mas Deus ama você também, irmão. Ele vai lhe perdoar, tô brincando. Aí eu conheci minha esposa aqui, italiana. E na primeira vez que eu servi aqui na igreja foi no Tamo Junto, lá na praça, com Connect. E o pastor Rafael pregou, e o pastor Rafael usou de uma estratégia surreal. Eu já estava calculando tudo. Eu gosto muito de observar as coisas. O pastor Rafael, do lado de uma igreja católica, falando de Paulo, ele usava o termo São Paulo. Aí eu, nossa, eu quero viver isso. Eu quero ganhar gente. E 17 pessoas se converteram naquele dia. E cada pessoa que vinha, eu dizia, eu quero viver isso. E cada pessoa que vinha, eu dizia, eu quero viver isso o resto da minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado. Daí minha vida começou a virar tudo, virar uma chave gigante. Eu me casei aqui, eu tive uma filha aqui. Eu apresentei essa filha no altar e irmãos, vocês não fazem ideia o poder de uma decisão, de um posicionamento. E vale muito a pena a gente servir a Deus, gente. Vale muito a pena. E eu acho que é só, pastor. Se eu tiver mais alguma coisa aí para falar, a gente... Dá um aplauso a Jesus aí pela vida do Ian. Glória a Deus.